Terapias holísticas e o ser em evolução. Estamos caminhando a passos largos na evolução da humanidade, apesar de parecer o contrário. Para isso, mais do que ficar falando e dando palpites e pitacos para os outros, devemos olhar para dentro de nós e, nesse lugar que somente nós conhecemos, buscar nossa evolução individual, pois essa sim caminha na evolução de todos. Entender os processos holísticos envolvidos em nosso sistema corporal, emocional, energético, mental é o caminho, e as terapias holísticas estão aqui para nos ajudar em muito nessa transformação interior. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Aqui nós tratamos sobre autoconhecimento e expansão da consciência, para resumir, porque aqui eu falo sobre saúde, qualidade de vida, organização pessoal, temas todos eles ligados ao processo de melhora de nós como seres humanos aqui nesse planeta. Meu pedido é para que você fique comigo até o final desse vídeo e daí, se você achar legal, assistir outros vídeos, porque essa métrica é bastante importante na plataforma aqui e isso ajuda muito os produtores de conteúdo a conseguirem expandir os seus canais, nem até em termos de inscritos, mas sim de visualizações, né? Mostra que o conteúdo é relevante e que ele merece ser indicado para que outras pessoas possam se beneficiar daquele tema que está sendo falado. E eu sempre falo para vocês darem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde fica aqui embaixo, tem um mostrar mais lá, porque eu tenho várias coisas interessantes aí. E quero convidar a todos para a nossa live de amanhã com meu querido amigo de muitos e muitos anos, desde 1991, o Levi S. Dias. Ele é terapeuta holístico e nós vamos bater um papo muito legal sobre terapias holísticas e sempre às segundas-feiras eu faço um vídeo de introdução ao tema que será desenvolvido na live da terça. E claro, eu não vou aqui ficar explicando o que é a terapia holística, o que é holístico e tudo mais, porque essas coisas nós vamos conversar amanhã. Mas aqui no meu canal, eu vou deixar no final do vídeo, eu tenho uma playlist já com vários conteúdos sobre as terapias holísticas, que você pode conhecer também pelo nome de complementares, alternativas, energéticas, integrativas, enfim. Se você está passando aqui pela primeira vez, aproveita no final do vídeo, clica lá na playlist e conheça um pouco sobre esse trabalho já desenvolvido aqui. Então, eu vou trazer para vocês hoje uma mensagem a respeito, com um olhar, digamos assim, holístico sobre as terapias holísticas, tá? Um olhar no todo sobre o que essas terapias holísticas significam na nossa vida. Então, o que acontece? Apesar de as terapias holísticas, que é o nome que nós conhecemos hoje, né? Já serem conhecidas há muito tempo pelos seres humanos, principalmente a nossa humanidade aqui, os seres humanos, como é que eu coloquei aqui? O Homo sapiens, né? Nós conhecemos muito pouco delas. E lá atrás, quando elas eram praticadas, né? Era uma coisa meio que instintiva. Por quê? Porque as pessoas viviam uma conexão diferente com a própria natureza, com o seu ser, uma série de coisas que não cabe aqui nesse vídeo agora eu trazer a explicação. E ao longo da evolução da humanidade, várias técnicas novas, né, que hoje, de alguns anos para cá, recebem o nome de terapias holísticas, foram sendo desenvolvidas, mas a base é sempre uma só. Porque a base é a energia, inclusive baseado aí nos descobrimentos, né, da própria física quântica. Então,
O homem, o homem, ser humano, ele é energia. E o que é a nossa matéria? É energia concentrada. Inclusive, eu vou deixar aqui no card para vocês um link de um vídeo que eu fiz falando sobre o Tesla, tá? Porque o Tesla é o cara, né, que dá energia, digamos assim. Então, aqui nessa vida, na terceira dimensão, a energia concentrada em nós constitui o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, apesar dele ser energia pura, nós não enxergamos essa movimentação energética da junção, né, dos átomos, de tudo aquilo que tem lá na essência de cada célula. A gente não enxerga essa movimentação. Nossos olhos de carne da terceira dimensão fazem a gente enxergar o bloco completo. Mas além dessa energia que nos mantém unidos aqui, né, através também da essência da vida que habita dentro de nós, nós temos uma série de outras camadas energéticas que estão ao redor do nosso corpo e que também interferem em nós. É um círculo, né, que se alimenta aqui e produz, portanto, a nossa vibração como seres, como pessoas, tá? Então, essas práticas de terapias holísticas, elas existem, vamos colocar assim, há mais de 5.000 anos, como exemplos aqui para trazer para uma realidade atual, como a medicina ayurvédica lá da Índia, a própria medicina chinesa, a acupuntura, a prática da meditação, o próprio Feng Shui. Tá bom, pessoal? Porque lá na China, lá atrás, né, quando o Feng Shui foi entre aspas, descoberto, existia uma sinergia, isso não era uma moda. O Feng Shui é uma filosofia de vida para os chineses lá atrás, né, e até hoje muitos praticam isso. Então você já cresce entendendo como que a energia da sua casa está ligada e conectada com as estações do ano, com os lados, com o polo norte, polo sul, enfim, isso é, na verdade, uma filosofia de vida. Desde criança você já aprende essas coisas todas e isso acaba fazendo parte natural da sua vida, sabe? Não é uma coisa que você aprende num curso, por exemplo. E ao longo do tempo, muito do que a gente conhecia como tratamentos, né, do que chamamos de medicina tradicional, lembrando aqui, pessoal, que a medicina tradicional, como nós conhecemos, ela é predominante no Ocidente, tá? Então, o que acontece? Principalmente no Ocidente, quando nós fomos apresentados para o que nós conhecemos como medicina tradicional, né, nós fomos sendo meio que programados para não acreditar no que hoje nós conhecemos como terapias holísticas. Então, essas práticas que existiam de alguma forma, né, entrelaçadas aí em todo o mundo, elas foram sendo desacreditadas pelo ser humano para o próprio ser humano. E foi tendo essa ascensão de que a medicina tradicional vai curar você das doenças. Mas o que acontece com as terapias holísticas ou com a forma holística de você enxergar o ser é que quando você consegue, né, se mesclar com isso, você não fica nem doente. Não é? Então, nós podemos dizer que a medicina tradicional ocidental, como nós a conhecemos, trata a doença, ela não promove a saúde. Essa é a grande diferença, né, entre o que se praticava, o que se foi sendo descoberto lá no Oriente, né, e o que depois passou a ser praticado no Ocidente como o que se diz normal. Então, nós fomos afastados dos conhecimentos do poder inerente que o nosso corpo tem por ser energia pura, na proteção, na forma de viver uma vida de maneira em que nós não desenvolvemos doença, porque a doença é manifestada no nosso corpo físico quando várias outras camadas energéticas já estão prejudicadas, e isso se reflete numa doença física.
Tá? Então, se nós entendermos e conseguirmos, né, através das terapias holísticas, de tratamentos que nos favorecem a compreender uma série de coisas dentro de nós mesmos, nós evitamos desenvolver a doença. Então, nós fomos afastados dessa consciência de que o estado de saúde física, mental, espiritual, emocional, energética, tudo depende de cada um de nós, e esse é um processo que acontece de dentro para fora. E justamente por termos sido afastados disso tudo, desse contato com a natureza, desse entendimento que nós fazemos parte de um todo, a humanidade foi adoecendo cada vez mais, e hoje nós temos doenças assim das mais diversas e pessoas sofrendo demais simplesmente por conta de uma desconexão de si com aquilo que elas têm mais de lindo, com a sua essência, com a sua centelha divina, tá? Mas como tudo no universo sempre volta à sua ordem, não adianta, existe uma ordem universal, né? Nós estamos passando de alguns bons anos para cá já por um momento vamos colocar assim, redescoberta dessa conexão, desse contato, do entendimento de que nós somos pura energia, do entendimento de que tudo que está na nossa mente, nas nossas emoções, daquilo que vai no nosso coração, acaba se transformando na realidade que nós enxergamos. Então, se eu estou dentro do meu pensamento, da minha mente, do meu coração, só vibrando medo, raiva, angústia, eu desequilibro todos os campos energéticos do meu ser, e isso me causa doenças, tá? Sejam elas físicas, mentais, qualquer tipo de desordem que esteja acontecendo na sua vida, problemas familiares, problemas nos relacionamentos, problemas, todos os tipos de problemas partem de uma desordem energética, e as terapias holísticas nos ajudam a perceber isso e nos mostram o caminho para a nossa cura holística, de maneira que você fique equilibrado consigo de dentro para fora, para poder então conviver e criar tudo aquilo que você quer neste momento que nós estamos aqui da nossa vida, nesse plano de terceira dimensão. Agora, claro, tudo isso tem que ser praticado com muita responsabilidade, tanto dos terapeutas holísticos, né? E amanhã o Levi vai explicar para nós o que são terapeutas holísticos, como que isso tudo funciona, né? Mas, principalmente, nós temos que lembrar que as pessoas que buscam as terapias holísticas como uma forma de complementar os seus tratamentos, caso você esteja passando por algum processo de saúde, esteja fazendo um tratamento com a medicina tradicional, tá? E você vai fazer uma complementação, por isso que também são conhecidas como terapias complementares, né? É muito importante você entender que você precisa assumir a sua autorresponsabilidade nesse processo, porque qualquer tipo de cura, ela vem de dentro para fora. Não é ninguém de fora que vai curar o nosso interior ou o nosso desequilíbrio energético. Então, se você fala, poxa, vou procurar uma terapia holística para me ajudar, até existem várias, existem as que são somente energéticas, existem as que usam coisas físicas mesmo nesse processo, como, por exemplo, os óleos essenciais através da aromaterapia, né? Aqui um único exemplo, né? Mas assim, você tem que estar aberto a isso. Não adianta você querer buscar uma terapia holística se você não acredita, se você não está disposto a encarar aquilo que realmente está acontecendo de desequilíbrio dentro de você e não estiver disposto a mudar isso dentro de você. Então eu conheço muitas pessoas que já passaram por algumas terapias holísticas, fizeram alguns tratamentos e que falaram, isso aí é besteira, isso aí não leva a lugar nenhum. Isso aí é papo furado, é charlatanismo. Gente, não tem nada de charlatanismo, porque tudo começa em você. Então, se você busca um terapeuta holístico, mas você não acredita efetivamente naquilo, é porque você ali já está barrando para que o resultado seja positivo, para que você tenha um ganho com aquilo, um ganho como ser, como pessoa, como energia, para que aquilo expanda a sua mente e a
sua forma de se relacionar, principalmente com você. E depois, como consequência, o exterior também vai se propiciar de todos esses benefícios que internamente você conquistou. Então não adianta vir falar, isso não resolve. Quando você fala isso não resolve, é porque você já mostrou para você e para quem você está falando isso, que você não acredita em você mesmo, que você não tem aquela fé, aquela coisa dentro de você que te abre para esse contato com todo esse mundo energético do qual o nosso universo é formado, tá, pessoal? E no meio disso tudo aqui, eu vou deixar alguns cards aí para vocês, né? Porque eu pego o embalo e esqueço de falar que tem card aqui para vocês clicarem, tá? Então, nós somos responsáveis por todos os processos que acontecem conosco, seja de cura física, mental, energética, emocional, seja lá o que for. E normalmente a gente não tem um desequilíbrio só, a gente tem todos eles, alguns em maior ou menor grau, né? Mas cada um aí, como diz aquela brincadeirinha, né? Ema, cada um com seus problemas, então você encontra pessoas de todos os tipos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, né, como eu falei, já devo ter deixado para trás, as playlists que eu tenho aqui falando da epigenética e também falando sobre as leis do universo, porque tudo isso que eu estou falando relacionado às terapias holísticas está ligado ao entendimento do que é a epigenética e ao entendimento também do que são as leis do universo. Todas essas coisas se conversam, porque todas essas coisas tratam de energia. As leis do universo através da maneira como você se relaciona com Deus, com essa força maravilhosa de criação do universo, e a epigenética através da forma como você cuida de si, como que a maneira como você leva a sua vida está diretamente relacionada à forma como as doenças se manifestam na sua vida também, tá? E aqui, antes de encerrar, eu quero registrar, gente, meu profundo agradecimento ao Levi, tanto por ele participar da live, né, mas também pelo fato de que foi através do Levi que eu tive a oportunidade, em 2009, de conhecer o professor Wallace Lima. Eu acredito que várias pessoas que passam aqui pelo meu canal já devem ter ouvido falar do professor Wallace Lima, que fala sobre física quântica, sobre autocura, sobre processos, todos esses processos aí que eu estou mencionando, e o Levi levou o professor Wallace para fazer uma palestra lá em Santo André, no CTBC Clube, aonde ele tinha a academia dele, porque o Levi é professor de educação física, entre tantas outras coisas aí, que amanhã eu vou passar na live, eu vou falar para vocês, né? Então, eu conheci o professor Wallace, tive o prazer de conversar com ele, eu fui, se eu não me engano, em 2 ou 3 palestras que ele deu lá no CTBC. Hoje, muito do que eu sei, eu aprendo com o professor Wallace, inclusive já participei de alguns cursos de aulas fechadas com ele, né? E ele é uma pessoa que explica de uma maneira assim muito clara todos esses processos. E cabe registrar aqui, pessoal, uma coisa muito importante. Talvez muitas pessoas começaram a me ouvir e já saíram do vídeo. Por quê? Porque não têm paciência, querem resultados imediatos, querem pílulas mágicas, porque não estão interessadas em realmente conhecer novas coisas ou se aprofundar um pouco mais em determinadas coisas, né? Hoje nós estamos naquele momento, na geração dos 30 segundos, dos 15 segundos, e isso está causando um desequilíbrio muito grande na cabeça das pessoas, principalmente os jovens, estão perdendo o foco, estão perdendo a alegria de viver, porque eles só querem ficar vendo videozinho de duração curta, e isso está tirando as pessoas do seu equilíbrio, isso causa um mal danado, as pessoas passam a ser conduzidas em suas vidas, e quando isso começa, principalmente desde criança, porque a gente vê um monte de criança com celular na mão, sabe, famílias inteiras sentadas assim com o pai, a mãe, 2 filhos, um tio, sei lá, um primo, todo mundo, cada um com a cara baixada no celular, né? Isso é uma coisa muito complicada.
E eu estava assistindo um vídeo do meu amigo Léo Fraga, que inclusive está aqui nos canais indicados aqui do meu canal, e ele terminou um dos vídeos dele com uma frase que foi assim, muito pesada. Apesar da gente saber que essa é uma realidade, você ouvir isso é uma coisa muito complicada. Ele disse assim, nós precisamos aprender a olhar mais para o alto, olhar para a natureza, olhar para a imensidão, para essa grandiosidade de Deus, do universo, de todo esse poder, não é? E infelizmente hoje as pessoas estão olhando cada vez mais para baixo. Por quê? Porque nós ficamos o tempo todo com a cara enfiada no celular e não nos damos conta das pessoas que estão ao nosso redor, de tudo de lindo que nós temos para usufruir nesse mundo de uma maneira consciente. Basta olhar para a natureza. Então essa desconexão do ser humano com a natureza, essa desconexão do ser humano com o outro, consigo mesmo, está causando muitos problemas. E as terapias holísticas, né, e todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês aqui e tantos canais passam, é fundamental para que a gente promova o nosso desenvolvimento interior. Quando nós nos melhoramos internamente, nós estamos colaborando para a evolução da humanidade e estamos colaborando com todas as pessoas desse planeta. Tá bom, pessoal? E o vídeo, claro, ficou um pouco longo, mas para quem gosta de assunto sério, para quem gosta realmente de parar e pensar, eu acho que o vídeo ficou muito legal e a mensagem também muito interessante. E se você está passando aqui e não é inscrito, eu convido você a se inscrever, acionar o sininho, receber mais mensagens assim como essas que eu trago. E aí, galera, quem quiser compartilhar, curtir, comentar, isso também ajuda bastante, principalmente o compartilhamento e os comentários, tá? Vocês sabem que aqui na descrição eu tenho várias ferramentas, todas elas conversando com esse tema que eu tô trazendo para vocês hoje, com os temas que eu trago sempre. Destaco a mentoria Método Desbloqueio da Dulce Coronato, vou deixar o link aqui no card, inclusive eu fiz uma live com ela falando sobre esse tema, e também os packs da Maria do Socorro, que é para terapeutas holísticos, né? Poderem fazer a divulgação dos seus trabalhos nas redes sociais sem ter que ficar criando, sabe? É muito interessante. Então, para quem tiver interesse, é só clicar no link aí abaixo. Tem também o meu e-book, o meu e-mail, e a nossa mensagem de hoje é: sua vida é a confirmação das coisas que você acredita. E claro, pessoal, fazendo uma complementação aqui, se você acredita, é porque você vibra nessa frequência e é isso que você vai atrair para você, sejam coisas boas ou coisas não tão boas assim. Essa frase é do Cris Almeida. Eu sou Sofia Goffetto, convido você a assistir mais vídeos aqui do canal, ficar comigo mais um pouquinho, tá? Desejo a todos uma excelente semana, conto com a presença de todos vocês na nossa live de amanhã às 19h30, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!